Bom dia, a paz do Senhor a todos e a todas. Também quero lembrar aí aos homens casados e solteiros com mais de 25 anos, que terça-feira nós teremos a nossa terceira reunião masculina, de união de homens, que acontecerá aqui na igreja. Tá? Então, todos os homens aí têm recebido convidar os irmãos para que já deixasse a Bíblia, a palavra do Senhor aberta no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 42. Tá calor, não tá, gente? Só eu que estou sentindo calor aqui. Nossa, a gente precisa trocar esse ventilador, colocar um ar-condicionado, um climatizador, alguma coisa que refresque um pouquinho mais, né? Abrir janela, colocar tijolo vazado, alguma coisa nesse sentido, né? Gênesis capítulo 42. Nós estamos aí numa grande jornada. Perderam, né? Sabe aquele negócio mágico que a gente aperta aqui e mexe tudo lugar? Eles estão procurando. Dá um enter aí, isso. Guilherme. Então, isso aqui é só um lembrete de como o livro de Gênesis é dividido por Moisés. É a melhor forma de estudar o livro, é seguir as genealogias. Estas são as gerações, essas são as gerações. E nós estamos aí na geração vermelha, que é a última geração, que não é a geração de José. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, estamos na altura do livro, né, da vida de José. Mas a história é a história de Jacó. Tá? Lá no capítulo 37, a Bíblia diz que habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai. Esta é a história de Jacó. E aí começa então toda a história de José. E nós estamos então no capítulo 42. Dá mais um enter aí, Guilherme. Muito bem, isso aí é a trajetória de Abraão, quando ele saiu lá em Ur dos Caldeus, lá embaixo, aqui na pontinha, nesse vermelhinho, e percorreu por bastante tempo e um espaço longo até chegar na Terra Prometida. Ele para lá em cima, lá em Padã Arã, daí Deus chega nele e fala: e aí, você vai ou não vai? Né? Mais um enter. A terra é muito fértil aí perto dos rios. O Nilo também é uma região muito fértil. O Nilo é riqueza puro lá, aquele rio Nilo, o Egito. Algo semelhante com o nosso rio Amazonas. Muito fértil, riquezas quase que infinitas. Por isso tanta gente está de olho na Amazônia, né? Muito bem. Mais um. Aí é a história de José. Lembra que José saiu e foi ver os irmãos? O que eles estavam fazendo em Siquém, em Dotã? Então José anda 80 quilômetros, depois ele deveria voltar, mas ele é vendido. E aí essa linha roxa é o trajeto feito por José. No primeiro momento, o espaço pequeno ali, né, perto do Rio Jordão, quando ele vai por obediência a seu pai Jacó, e depois o outro traço é quando ele é vendido como escravo no Egito. Muito bem, olha que interessante, né? Alguns não estavam aqui semana passada. José tinha 17 anos quando começou a sonhar. Lembra que ele tinha sonhos? Ele vê sonhos de milharais de milho se dobrando. Ele vê sonho do sol, da lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Então ele tinha 17 anos quando isso começa a acontecer na vida dele. E depois ele passa mais outros 13 servindo como escravo no Egito. Ele tinha 30 quando o faraó chama ele. Quando o faraó tem aquele sonho estranho, aquele pesadelo na vida de faraó,
7 vacas magras comendo, tá? Outras 7 vacas gordas, depois 7 espigas de milho também comendo outros milhos. Esse pesadelo, então, é interpretado por José. José foi o Paulo Guedes, né? Foi o ministro da Economia do Egito, fez a reforma tributária e previdência, ele aumentou a carga tributária em 20%, está isso na Bíblia, ele cobrou mais impostos. Ele tinha mais ou menos 37 anos quando a fome começa. Assim que a fome começa, e a fome só começou depois dos 7 de abundância, assim que a fome começa, ele deveria ter aproximadamente seus 37 anos, prendeu o seu irmão, né? Lembra de Simeão? Simeão, filho de Lia, né? O segundo filho de Lia. Então, o seu irmão ficou preso, José prendeu ele, a gente vai ver um pouquinho disso também. E aqui também Jacó viveu outros 17 anos no Egito. Quando Jacó desceu para encontrar seu filho, que ele achava que estava morto, ele vive 17 anos no Egito. E o total de vida de José foi 110 anos no Egito. Mais um, Guilherme. Pode apertar. Aí, muito bem, espera aí. E aí, o que nós temos visto? José é o filho preferido do papai, Jacó. Ele tem uma capa toda escandalosa, que de longe dá para ver que é José vindo. Está desse jeito na Bíblia. De longe eles reconhecem que é José, com aquela capa toda escandalosa dele. José é o filho odiado pelos irmãos. Os irmãos não conseguem lhe falar shalom. Ele é vendido como escravo, depois é exaltado na casa de Potifar. Ele é jogado numa prisão. Ele toma conta da prisão. Lembra que eu falei que é o único prisioneiro que tem a chave da cela? Ele abre e tranca ele mesmo dentro da prisão, né? José é esquecido pelo copeiro. E vimos também que o esquecimento aí se deu devido ao tempo de Deus. José é elevado a segundo homem mais poderoso do Egito. E José tem seus irmãos prostrados diante dele. 2 vezes isso acontece. 2 ou 3 vezes isso acontece. Mas isso não é uma história de José. Dá mais um enter aí, Guilherme. Isso aí conta a respeito do Deus de José, meus irmãos. Porque quando nós chegamos nessa altura do livro de Gênesis, a história de José é um drama, é uma trama, né? Que dá uma novela, dá filme, de modo espetacular. E às vezes nós podemos cair na falácia de que isso, né, no erro de que isso é a história de José. Veja bem, nós estamos lidando com coisas eternas e sagradas e por isso conta da história de Deus, fala de Deus, o Deus de José. José, nesta altura, ele é um protagonista na história, mas acima dele é Deus. A gente, quando formos para a palavra de Deus, a palavra fala de Deus. Ainda que esteja contando a história de Jacó, nessa altura aqui, conta a história de Jacó. É interessante como Moisés faz isso, né? Um estilo literário dele. Ele faz isso também com Isaac. Ele fala, essa é a geração de Isaac, começa a história de Jacó. Daí fala, essa é a geração de Jacó, começa a história de José. Muito bem, mais um. Capítulo 42. Parece, meus irmãos, que algumas coisas não mudaram. Dá mais um enter aí, Guilherme. Vamos ler o texto da palavra de Deus. E eu quero acreditar que você já está com ele aberto aí. Olha só, do verso 1 até o verso 5. Diz assim, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito. O que está acontecendo? Chegou a fome. A barriga está roncando. Chegou a crise econômica, dólar a R$8, né, lá na terra deles. Jacó está passando por necessidades. Sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, olha que estranho, os filhos aqui são todos marmanjos velhos já, não são crianças adolescentes. O único moço aqui, nessa altura, é Benjamim. Benjamim deveria ter seus 22 anos. Disse a seus filhos, por que estáis aí olhando uns para os outros? Gente, faz alguma coisa, né? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Ó, Jacó de novo com
alta piedade dele, né? Jacó é mestre em ser auto-piedoso, ele olha só para si. Então desceram, quantos que desceram, meus irmãos? Quantos? 10, grave esse número, hein? 10, dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. E aí a história se repete. A Benjamim, porém, irmão de José, o que Jacó fez? Não enviou. Benjamim, o meu queridinho, não vai descer. Vai que uma fera mata Benjamim. Não foi o que aconteceu com José? Não, Benjamim vai ficar comigo. Ele não sai daqui de jeito nenhum. Porque dizia, né, Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Qual desastre? Da fera comeu o filho querido dele. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. A história está se repetindo, de preferências dentro da família. Preferência entre irmãos, entre filhos. E lembre, meus irmãos, que José e Benjamim é filho de quem? Quem é a mãe desses dois garotos, desses dois meninos? A mãe. Quem? Raquel. E o que a Raquel é para Jacó? Aquela mulher amada dele. Jacó ama Raquel. Lia não é amada. Os filhos de Lia também não. Porque Simão, ele está pouco se lixando daqui para frente, né? Depois, se Simão vai voltar ou não do Egito. Ele está preso? Deixa ele preso lá, vão fazer nada, vão continuar tocando a vida. 2 anos depois eles voltam, porque a fome aperta. Dá mais um enter. E aí acontece então aquela viagem, e os seus irmãos vão chegar até José. José é governador, senhor. José era governador, verso 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Que sonho que José teve? Não foi isso aqui? Mas olha só que interessante que começa a acontecer agora. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não lhes deu a conhecer. E lhe falou asperadamente. E lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Lembre-se que aquelas figuras históricas, né, dos egípcios, os egípcios não usavam barba, cabelo, tudo sem barba, sem cabelo. Então José deveria ter uma outra aparência como governador, ele deveria usar maquiagem, né? A gente percebe um pouco disso na história dos egípcios. Bem diferente do povo judeu não, né? Esse povo semita aqui, que eles então eram barbudo, cabeludo, tinha vestes totalmente diferentes dos egípcios. Então José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. Verso 8, José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhe disse, que sonho que José teve, meus irmãos? Qual foi o sonho? Sonho. Muito bem, o que mais que fala lá no sonho? Olha só, eu vou ler o verso 9 do 37. Teve ainda outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei, também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 11 estrelas se inclinavam diante de José. E agora nós temos 10 estrelas diante dele. O sonho não está se concretizando. Ainda falta uma estrela, que é Benjamim, que daqui a pouco ele também vai se curvar ao seu irmão. E aí, nessa primeira audiência, o que acontece, meus irmãos? Verso 9, finalzinho do verso 9. Vós sois espiões e vieram aqui só para ver as fraquezas da terra, do Egito. Vocês só vieram aqui espionar, ver por onde é fácil entrar no Egito, sair do Egito,
como dá para roubar mantimento, sair sem ser visto. Vocês só estão aqui para serem meramente espiões. E José, reconhecendo os irmãos, começa então um teste aos irmãos. Será que esse pessoal mudou na cabeça dele? Né? Verso 10, responderam, não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. E aí eles ainda continuam falando, todos nós, né? Todos somos filhos de um mesmo homem. Somos homens? Eu acho que José agora deve ter, né? Honesto, peraí. Quando Diná é abusada, os irmãos matam uma comunidade inteira, de uma trama. Vendem o irmão. José ouve assim, uma confissão deles, falando, nós somos honestos. Se Deus viu isso aqui, Deus deve ter dado risada no céu, né? Somos honestos, os teus servos, nós não somos espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso. Pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos. José, 12? Tá certo, 12. Estão falando a verdade. Filhos de um homem na terra de Canaã. É verdade também. Os 12 é tudo filho do mesmo homem. O mais novo está hoje com o nosso pai. É verdade. Benjamim, eu estou vendo que só tem 10, então Benjamim deve ter ficado com o pai. Mas será que mataram Benjamim? Será que não mataram Benjamim e por isso que Benjamim não está ali? Bem possível, né? José vai saber. Raquel só teve 2 filhos. Venderam José, que é o preferido. Quem que assume o lugar de José? É Benjamim. Benjamim é o preferido. Você acha que aqueles 10 não iam ficar com ciúme dele? Claro que iriam. Então José já pensou, será que não mataram Benjamim? Ou, será que não mataram meu pai? Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Verso 15. Nisso sereis provado pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Já que vocês estão falando que vocês têm mais um irmão, vocês não vão sair daqui se o irmão mais novo não vir. Vocês não são honestos? Vocês não estão falando a verdade? Então prova. É isso que José está fazendo. Está testando os irmãos, para ver se os irmãos são do mesmo caráter de quando ele foi vendido ou houve uma mudança. Enviai um dentre vós para que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou, se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão por 3 dias. José foi escravo por 13 anos. José agora coloca eles na prisão por 3 dias. É nada. Não se compara 3 dias com 3 anos. E aí, nesta audiência, José começa então a provar os irmãos. E continua, Guilherme. Aí, depois dos 3 dias, o que acontece, meus irmãos? Há então a segunda audiência com José. Aí, assim. Há então uma segunda audiência. Eles vão sair da prisão dos 3 dias, né? Esse tempo gigantesco na prisão. E é um começo de um caminho do perdão, de uma reconciliação entre eles. Começa aí. Verso 18. Ao 3º dia, disse-lhes José: fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Olha só José falando, eu temo a Deus. Será que aqueles homens temem a Deus? Nossa, um faraó, um segundo homem de Faraó falando que teme a Deus. Nós também, os 10 também deveriam ter pensado, nós também tememos a Deus. Sois homens honestos. Já que vocês estão falando que vocês são honestos, então vamos fazer o seguinte. Fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, já que vocês são honestos, né? Traz o irmão mais novo.
com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Eles deixaram o irmão lá. Beleza, esse é o trato, José? A gente não é espião, não vai matar ninguém? É só para ficar um irmão aqui? Vamos ficar. Verso 21. Então disseram uns aos outros. Olha, eles ouviram isso. José quer, o governador quer deixar um preso. E aí eles começam a falar entre si. E olha o que eles falam. Na verdade, somos culpados. E José escutando tudo isso. Mas eles acham que não é José, né? Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não acudimos. Por isso, nos vem essa ansiedade, esse problema, essa dificuldade. Qual irmão que clamava? Era José, lá dentro daquele buraco, deveria estar chorando, clamando para os irmãos, parem com isso, parem com isso, parem com isso. O que os irmãos faziam? Deviam rir dele, da cara dele, xingar ele, chamar, ai bobão, você não está sonhando? Sonha agora. Você não é aquele que as estrelas se curvam diante de você? Cadê teu sonho, José? E agora eles lembram. Olha, a gente não acudiu o menino. 22. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu que não pequeis contra o jovem Rúben, o mais velho, e não me quisestes ouvir? Vocês não deram ouvido, pois vedes aí que se requer de nós o teu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se dele, chorou. José chorou, porque ele lembra de todo o passado e sofrimento que ele passou por conta da venda que os irmãos fizeram. E José ainda vai chorar mais outras 2 vezes. Retirando-se dali, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão, que é o segundo mais velho, dentre eles, e o algemou na presença deles. Isso aqui não foi uma cena bonita de se ver. Eu fico imaginando todo mundo ali, soldados em volta, tudo armado, com espada, lança, apontando tudo isso, os armamentos para os 10. De repente vem um soldado e pega Simeão. E José está ali vendo, os irmãos estão vendo aquele conflito. Ordenou José que lhe enchesse os cereal sacos e lhe restituíssem o dinheiro. Eles não estão sabendo que isso está acontecendo. Cada um no seu saco de cereal. E o suprissem comida para o caminho. E assim lhe foi feito. E aí, meus irmãos, José devolve o dinheiro. Será que esses homens são honestos? Vamos ver se eles são honestos. Daqui, o José sabe, a fome é 7 anos. Essa comida que eles estão levando não é suficiente. Eles terão que retornar ao Egito para comprar mantimentos novamente. Vamos ver se eles são honestos. O que eles farão com esse dinheiro aqui que eu devolvi? Que era o pagamento. Então José devolve. E aí eles param no meio do caminho. Dá mais um enter, por gentileza. Eles estão voltando para Canaã. Eles vão encontrar com Jacó. Eles param no meio do caminho para dar comida para os animais. Verso 28. Então disse os irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. E aí, olha só o que o texto diz: desfaleceu-lhes o coração, e atemorizado, entreolhavam e dizendo: que é isso que Deus nos fez? E aí eles começam então a perceber que alguma coisa está acontecendo. É Deus agindo. Eles ficaram com medo, porque aquele homem, José, os acusou de ser espiões, e eles agora saem do Egito com dinheiro. José provou, eles são espiões, ladrões. Ele forjou tudo isso, né? Mas que prova os irmãos têm que eles não são espiões nesse momento? Nenhuma, eles são. Eles estão com o dinheiro. E aí, meus irmãos, chega o verso 29. Chegaram até Jacó. E aqui é Jacó sendo Jacó.
E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã. Contou tudo o que aconteceu lá. Contou tudo o que aconteceu. Das perguntas que o governador fez, do vendedor, no caso José fez. Contou que um irmão foi preso, que um ficou lá. Daí olha a reação de Jacó. Verso 35. Aconteceu que, despejando eles o saco de cereal, que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Eles contaram a história. Jacó deve ter pensado que vocês são honestos, gente, vocês mataram uma vila inteira. Vocês não são honestos. Um de vocês aí teve um caso honesto, vocês podem ser de tudo, mas honesto vocês não são. Na hora que abre o saco, o que tem lá dentro? O que Jacó vê? Dinheiro. Aí, está provado, vocês estão falando que são honestos aí, vocês roubaram no Egito. Vocês voltaram com dinheiro e comida, como assim? Não dá, não era para voltar com as duas coisas. Ou você volta com a comida, mas com comida e dinheiro não dá. Claro que Jacó pensou, honestos vocês não são. Verso 36. Então disse Jacó seu pai: tendes me privado de filhos. José já não existe. Olha só, de novo, a autopiedade desse homem. Choramingando aqui, ó. José já não existe. Simão não está aqui. Ides levar Benjamim? Nem pensar. Nunca. Benjamim não arreda pé daqui. Todas essas coisas sobrevêm. Mas Rúben, olha só, Rúben, disse a seu pai: mata meus 2 filhos, se não te tornar a trazer, entrega-mo, e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão. Percebe que Jacó fala, meu filho, ou seja, quem que é filho de Jacó aqui? É só Benjamim. Jacó não reconhece os outros como filho dele, porque são filhos de escravos e da mulher que ele não amava, Lia. Olha, o meu filho não vai descer com vocês. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, ou seja, José. Ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs, cabelo branco, com tristeza sepultura. Já pensou se Benjamim desce e morre? José morreu, morre Benjamim, eu vou morrer, eu vou ser enterrado em pura tristeza e angústia de coração. De jeito nenhum que que Benjamim descerá com vocês. Benjamim não vai descer, meus irmãos. Percebe que é a preferência do pai de novo? O pai, então, Jacó vê o cereal e pensa, essa crise econômica vai acabar. O dólar vai abaixar, os juros vão abaixar. Paulo Guedes não irá aumentar a carga tributária. O Senado não vai aprovar a reforma da Previdência. As coisas vão voltar a entrar no eixo e a gente vai ganhar dinheiro de novo. Porque a gente tem comida agora. Bem, o que acontece é que essa comida não é suficiente. Pode dar mais um aí. Mais um? Essa comida não é suficiente, meus irmãos. Chega a hora que acaba a comida. Olha o verso 1 do capítulo 43. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse a seu pai: acabou a comida, pai, a crise não passou, o desemprego está altíssimo, está todo mundo com necessidade aqui em Canaã. E agora, meu pai? Passou-se mais ou menos uns 2 anos. O que nós vamos fazer, Jacó? Os filhos chegaram no pai agora. Pai, acabou. Lembra que aquele homem falou que é para a gente levar o nosso irmão? Lembra, Jacó? Lembra, pai? Que era para a gente voltar com Benjamim? E aqui, meus irmãos, há uma mudança, porque enquanto no capítulo 42, no final do 42, no verso 37, Rúben é uma espécie de líder dos irmãos, a partir do 43 muda a liderança dos irmãos. A liderança passa para Judá, que é o terceiro
filho mais velho. Olha o verso 3. Enquanto Rúben oferece seus filhos como garantia, Judá vai oferecer a si como garantia a seu pai. Rúben ofereceu os 2 filhos. Judá vai oferecer a si. Mas Judá lhe respondeu, fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não me vereis o rosto, se vosso irmão não vier convosco. E aí Judá vai falar, vai prometer e vai dizer o seguinte: eu garanto a vida desse menino, de Benjamim, do moço, com 22 anos de idade, é um molecão. E aí, verso 8: com isso disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos, iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Verso 9: eu serei responsável por ele, da minha mão requererás. Se eu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. E aí então Jacó no verso 11 vai responder, daí Jacó vai fazer o seguinte: olha, vocês voltaram com comida e com dinheiro, honestos vocês não são. Então Jacó disse: se é tal, fazei assim, tomai do mais precioso dessa terra nos sacos para mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia, amêndoas. Levai também o dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai e levai-lo convosco. Pode ser que tudo isso fosse um engano. Bem, levai também vosso irmão, aquele homem. Olha, leva presente, dinheiro em dobro, pode levar Benjamim. Mais um. O que acontece, dá mais um, entra aí, Guilherme, por gentileza. O que acontece é que quando os irmãos chegam no Egito, a partir do verso 15, tornaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim levantaram, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim, agora José está vendo mais um irmão. Esses homens falaram a verdade. Olha, esse pessoal está mudando. Não mataram Benjamim. Verso 16: vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa: leva esses homens para casa, mate rezes, alguns animaizinhos aí, prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter-nos contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E daí eles preparam, diz já que daqui a pouco eles vão comer. Verso 22, Judá começa a dizer: trouxemos também outro dinheiro convosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tinha posto o nosso mantimento. José já chegou, José chega na casa, eles estão à porta, eles falaram na porta. E eles falam que desceram mais uma vez, que eles estão lá, está tudo certo. Aí, meus irmãos, quando eles apresentam dinheiro, trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. E daí José, no verso 23, responde a isso. Olha, vocês trouxeram dinheiro, Lembra que José colocou dinheiro? José devolve. E agora eles vão trazer novamente para José. Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos deu tesouros nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim.
E aí o que acontece? Simão é libertado. Simeão é libertado. Só é libertado depois que eles trazem o dinheiro. José não entregou Simeão de bandeja. Primeiro dinheiro. Beleza, trouxeram dinheiro em dobro. Agora o teu irmão está livre. São homens honestos, não são espiões. E aí continua todo a janta, a comida. Eles colocam tudo sentado de acordo com o nascimento, com a velhice, né, quem é mais velho, até Benjamim. E aí José ainda faz mais um teste com eles na mesa. Dá mais um enter, Guilherme, por gentileza. José vai fazer mais um. Estão todos reunidos com José. Veja, agora estão todos numa mesa. Eles numa mesa, José na outra mesa, porque não se comem junto. Não se mistura um cananeu com um egípcio. Isso é impureza para os egípcios. Os egípcios, então, são limpos, puros. A gente pode comer junto nesse recinto. Mas vocês na mesa de vocês e eu na minha mesa. Mas junto não. O que acontece é que José faz mais um teste pequeno com eles. E o teste é o seguinte: todo mundo recebeu comida, né? Todo mundo está comendo ali, muito bem, mas a porção de Benjamim é bem maior do que dos irmãos. A porção de Benjamim é maior do que a porção dos outros. José vai chorar pela segunda vez, no verso 30. José se apressou em procurar onde chorar, porque se comovera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois ele lava o rosto, sai, se conteve, né? Manda servir a refeição. Verso 33. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto, dos homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentaram as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que de qualquer deles. Benjamim recebeu mais de José. José está dizendo: olha, eu gosto de Benjamim. Benjamim é meu irmão de sangue. Mas será que eles vão ter ciúme de Benjamim, não? Porque Benjamim vai receber uma porção 5 vezes maior? Será que eles não vão tentar matar Benjamim? Nada disso acontece. Eles estão passando no teste de José. Eles comem, bebem, se regalaram com ele, né? Ficaram alegres, felizes. Aqui essa refeição não tem a ver com nada de perversão, imoralidade. Aqui eles estão festejando algo alegre e contente, tá? É uma festa de alegria. E aí José aplicará mais um teste para ver se esses homens são honestos, se eles mudaram de fato. E a partir do capítulo 44, meus irmãos, José deu ordem e instruções a seu mordomo para que se pegasse o copo dele, o copo de vinho, de bebida de José, e colocasse isso então dentro das coisas de Benjamim, do queridinho do papai. Coloca lá. Eles compram o mantimento, dá mais um. Aí, eles compram o mantimento e começam o seu retorno para a terra, para Jacó. Eu acho que não saíram muito longe. Assim que sai, então, uma turma vai atrás dos irmãos e fala: olha, alguém roubou um copo aí do governador, alguém é ladrão entre vocês. Judá, então eles falam: olha, quem a gente achar isso vai ser morto, e todo mundo vai ser escravo. Em quem for achado será morto, e o resto vira escravo de José. Os irmãos tinham certeza absoluta. Olha, se da primeira vez a gente não agiu com uma intenção maldosa, não é agora que nós vamos agir. Então ninguém entre nós agiria assim, ninguém é ladrão entre nós. Benjamim é o mais certinho da gente. Benjamim é o melhor irmão. Benjamim, Judá, né, talvez deveria estar pensando: Benjamim não roubou, tenho certeza, eu dei minha vida por ele. Benjamim não é, de jeito nenhum.
Ah, mas José, né, quer testar os irmãos. José está colocando os irmãos à prova a cada instante, para ver se esses irmãos, de fato, sofreu uma transformação na vida deles. Se esses irmãos, de fato, estão ali, se eles reconheceram um Deus na vida deles, se eles temem a Deus. Porque quando Benjamim voltou e se encontraram com José, o sonho de José dizia que 11 estrelas se curvavam diante dele. 11. Na primeira vez que os irmãos foram ao Egito, da primeira vez somente 10 estavam presentes. Agora os 11 estão presentes. O sonho se concretiza. Os 11 se dobram diante de José. E aí José então aplica um teste final a partir do verso 14 do 44. Chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, prostraram em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isso que fizeste? Por que vocês estão me roubando? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Gente, vocês não sabem, eu sou Deus. É mais ou menos isso que José está falando. Porque no Egito tinha essa crença que Faraó era uma divindade. E aqui, aqueles no alto escalão do governo também eram uma espécie de divindade, uns deuses. Vocês não sabiam que eu podia saber? Que eu ia adivinhar? Então disse Judá assume a liderança dos seus irmãos. Que responderemos, meu Senhor? Eu estou no verso 16 do capítulo 44. O que responderemos, meu Senhor? O que falaremos? E como nos justificaremos? O que ele confessa agora? Deus achou a iniquidade de teus servos. Deus achou. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse, José responde: longe de mim que eu faça, tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, pode ir embora. Qual é o teste? Será que eles vão abandonar Benjamim? Me abandonaram, me venderam. E Benjamim? Será que eles vão deixar Benjamim para trás e voltar ao pai, contando uma história que um animal matou de novo? Será que esses irmãos são honestos? Eles vão proteger Benjamim? Aqui é o teste final. Eles vão proteger Benjamim? Ou vão deixar Benjamim? Mas ele disse, verso 18: então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. E aí aqui Judá conta toda a história. Judá fala assim: José, você perguntou se a gente é filho de um mesmo pai, nós falamos que somos filhos do mesmo pai, nós falamos que um irmão da gente morreu, que o pai ama. Judá repete toda a história. E aí, meus irmãos, no final, Judá, no verso 33, agora pois, fique teu servo, ou seja, fique Judá no lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com meus irmãos. Judá clama a José: José, deixa o moço seguir, e eu fico no lugar do moço. Percebe que houve uma mudança dos irmãos? Os irmãos que antes venderam José, agora um deles, o líder, fala: eu fico no lugar, eu pago a conta dele. Deixa ele subir, porque senão o pai vai morrer. O pai o ama, o pai o tem por estima. 34. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que eu não veja o mal que meu pai sobrevirá? Deixe subir Benjamim, e que eu fique no lugar dele. Capítulo 45. É aquele capítulo sensacional. Eu fico imaginando isso tudo acontecendo na vida de José. José provando os irmãos:
Será que houve alguma restauração na alma desses irmãos? Será que esses irmãos mostraram mudança sincera de coração? Será que esses irmãos continuam sendo aqueles violentos que matam, que tramam o mal, que vendem o irmão mais novo? José tem a prova de que os irmãos mudaram. Os irmãos não são mais aqueles. Houve uma transformação no interior dos irmãos. E no capítulo 45, José já não consegue mais segurar toda aquela pressão emocional, aquela carga emocional, aquelas memórias e lembranças vindo à sua mente de tudo aquilo que aconteceu. Ele vê os seus irmãos, ele sabe que seu pai está vivo. O que José mais quer agora é o seu irmão e também o seu pai. Sabe que haverá mais tempo de crise econômica, mais 5 anos. Então José, capítulo 45. Então José, não se podendo conter, dizendo de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença, sai todo mundo do Egito daqui, os seus soldados, a sua guarda. É um homem importante, ele tinha segurança. Sai todo mundo, deixa só eu com esses homens aqui. Verso 2. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. A pergunta o que José pergunta? Ainda vive meu pai? José não acusa os irmãos de nada. José não joga nada na cara dos irmãos. José não lembra do passado dos irmãos, aquele passado cruel, violento. José simplesmente pergunta: vive ainda meu pai? Os irmãos ficam sem entender o que está acontecendo, né? Disse José: agora chegai-vos a mim, chega mais perto. Então disse: eu sou José. Verso 4 que eu estou: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Lembraram agora? Lembraram que esse segredo ninguém sabia? Era só os 10 que sabiam desse segredo? E eu que fui vendido? Benjamim deve ter assustado, né? Porque Benjamim não participou da trama da venda. Nossa, foram vocês que venderam meu irmão. Deixa, eu vou contar para Jacó. Só José sabia do segredo. E aí José ajuda os irmãos. Verso 5, agora pois, não vos entristeçais. Olha a teologia. Nem irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida. Olha só como José tem a percepção da mão de Deus agindo na vida dele. E Deus conduzindo a história, e Deus usando o mal, e esse mal usado por Deus é convertido em graça para a família. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosses vós que me enviastes para cá, não foram vocês que venderam. Mas o que José fala? E sim, Deus. É a história de Deus, não é a história de José. Que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Verso 9. Olha, José não está preocupado com o passado, meus irmãos. José não levanta os pecados daqueles irmãos. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei. Daí José manda dizer que ele está vivo, que ele é governador. Dá mais um entre aí, Guilherme. E aí tem então, o Faraó fica sabendo disso tudo. O Faraó vai lá ver o que está acontecendo com o meu ministro, com o meu melhor ministro. O meu Sérgio Moro, vamos dizer assim, né? O que está acontecendo? Eu vou lá ver, né? E aí, no verso 16, fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. Faraó ficou sabendo.
Foi alguém contar para Faraó, tudo isso. Então, vindo os irmãos de José, isso foi agradável a Faraó, a seus oficiais. Disse Faraó a José: olha, José, dize a teus irmãos, fazer isso. Carregai os vossos animais e partir. Tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isso. Levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos. Não é para as crianças andarem a pé, é para andar de carro. E para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupei com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor da terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. Aqui entra de novo a história das roupas. José deu carros, conforme mandou o faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. E olha só a prova do perdão, de que José perdoou os irmãos. A cada um de todos eles deu o quê? Vestes festivais, roupas novas. O que eles fizeram com as roupas de José? Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. José está dizendo o seguinte para aqueles 10. Olha, vocês estão perdoados, mas saibam, Benjamim é meu preferido. Ele é meu irmão de sangue. E despediu os irmãos, verso 24. E despediu os irmãos, ao partirem, disse, os irmãos estão indo e José vai dar um conselho sábio para os irmãos. Verso 24. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho, não briguem pelo caminho. Aconteceu por provisão divina. Tudo isso aconteceu por vontade de Deus. Não briguem pelo caminho, vão em paz. Paz. Então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Já chegaram em Canaã agora, hein, meus irmãos? E disseram: Jacó ainda vive, é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração... Com isso, o coração ficou como sem palpitar. O coração de Jacó parou, porque não lhe deu crédito. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito, e disse Israel: basta. Jacó não quer saber de nada também, meus irmãos. Jacó não quer saber como que José está vivo. Vocês falaram que ele morreu, que um animal matou ele. Agora vocês estão falando que ele está vivo. Mas como assim? Não foi uma fera que o devorou? Como que ele está vivo? Como que vocês estão com essas roupas novas? Benjamim, com a conta bancária alta, e 5 roupas novas? Basta, ainda vive meu filho, José. Irei e verei antes que eu morra. Aqui Deus enganou Jacó. Lembra? Jacó, aquele enganador, passou a vida inteira enganando alguns, é enganado pelos irmãos, e agora Deus fala assim: Jacó, Jacó, é eu que estou no controle, Jacó. Eu estou usando seu filho, José, para preservar a vida de todo mundo, Jacó. Isso. Deus engana, a ironia de Deus aqui. Não é Deus agindo com maldade, que isso é impossível a Deus agir com maldade, mas o engano aqui é aquele engano onde Deus, então, na sua mão poderosa, guiando a história, as pessoas, nós não conseguimos ver como Deus conduz a história. Nós não conseguimos ver a mão de Deus guiando a história. E Deus, então, revelou para Jacó que seu filho está vivo, aquele filho querido. E os irmãos foram perdoados por José.
José os perdoa, os despede em paz e os encaminha novamente ao seu pai para que busque o seu pai. E o que nós aprendemos com essa história toda? Mais um. Misericórdia, meus irmãos, em vez de vingança. Eu não sei se você já teve a oportunidade na vida de vingar alguém. Mas, assim como o amor é gostoso, o ódio também é. Se você já teve a oportunidade de ter ódio de alguém, mas ódio de verdade mesmo, sabe? Saiba, é gostoso sentir ódio e raiva de alguém. Mas é um ato pecaminoso. Então, meus irmãos, que nós venhamos a agir como José, a conceder misericórdia em vez de vingança. Porque a vingança pertence somente a Deus. Romanos capítulo 12. Mais um. Humildade em vez de orgulho. José, lembra? Estava lá no poço, depois ele foi exaltado, foi para a prisão, foi exaltado novamente. José poderia, pode colocar mais um, Guilherme? Mais um? E aí? Dá uma paradinha aí, porque acabou mesmo. José poderia agir com a autoridade que ele tinha, com rigor da lei, punir os irmãos, por simplesmente vingança e orgulho, mostrando para os irmãos quem ele era, o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas ele prefere agir com humildade. Quantos de nós, às vezes, agimos com orgulho por tratar um balconista numa loja, orgulho por tratar um frentista, orgulho por tratar um professor, orgulho por tratar um agente público. A gente age com maldade nos lábios às vezes, nós ofendemos as pessoas algumas vezes. Sabe aquele negócio assim, que alguns poderosos gostam de dizer? Você sabe com quem está falando? Né? José poderia falar, vocês sabem com quem vocês estão falando? Mas não fez. Nós precisamos ter humildade. Jesus não agiu com orgulho. Jesus agiu com humildade toda vez. Coragem, meus irmãos, em vez de covardia. Os filhos de Jacó, os 10, estavam todos lá no meio da crise, sentados, parados, esperando a morte chegar. Nós precisamos ter coragem. As nossas ações, os nossos atos, as nossas atitudes devem ser atitudes de coragem, mas uma coragem que seja encaminhada para o Senhor Jesus Cristo. Não uma coragem que nos encaminhe ao pecado, uma coragem que encaminhe a Jesus. Fidelidade em vez de infidelidade. É a Deus que nós devemos ser fiéis, é a sua palavra, a seus mandamentos e a sua lei preciosa. É a Ele que nós estamos amarrados, é a Ele que nós devemos louvor, honra e glória. Amor em vez de ódio. E amor aqui, meus irmãos, não é aquele negócio de queima dentro de você, não, sabe? Essa sensação, fica caminhando nas nuvens. Amor é a atitude mais nobre de uma vontade que age em querer o bem da pessoa. Toda vez que nós agimos buscando o bem da pessoa, nós agimos com amor. Que nós venhamos de fato, meus irmãos, a seguir o Deus de José, a abandonar algumas coisas, a abandonar vingança, orgulho, covardia, infidelidade e ódio, abandonar isso. Mas fazer o quê? Buscar misericórdia, humildade, coragem, fidelidade e amor. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Como de hábito, eu sempre falo isso, né? Meio que um chavão quase, pastor. Está acontecendo, né? Não. A pergunta, às vezes o Silvio lá no fundo possa não ter ouvido a pergunta do pastor, mas a pergunta do pastor é: quando José sobe a governador,
Ele tem grana, carro, tecnologia, tem todos os recursos necessários para voltar a Canaã. Não era uma viagem tão longa assim, era caminho conhecido, né? Por que José não volta assim que ele é elevado a segundo homem mais poderoso do Egito? Eu não sei. Do que eu li, ninguém deu uma dica nesse caminho. Sim, sim, sim. José sempre, ao contrário de seu pai que não percebia Deus agindo, José sempre percebeu Deus agindo. Por isso ele tem essas atitudes louváveis. Ele age com grandeza. Foi Deus. A revelação, né? Meus irmãos, vamos... semana que vem o pastor continuará no capítulo 46, que é a chegada de Jacó. Então não perca, semana que vem é a chegada de Jacó, o encontro de Jacó com José. Vamos orar, agradecer a Deus. Vamos ficar em pé, né? Vocês estão sentados há um bom tempo aí já. Pai amado, Pai bondoso, nós te rogamos e te pedimos que tudo aquilo que meditamos nesse momento, Pai, seja agradável ao Senhor e que o meditar de nossos corações, o falar de nossos lábios sejam sempre agradáveis ao Senhor. O Senhor que é a nossa rocha, a nossa esperança e o nosso Salvador. E é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.